Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 13 de agosto, hoje a igreja celebra a memória de Santa Dulce dos Pobres. E o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está sendo colocado à prova. Alguns fariseus chegam para ele no intuito de o tentar e usam o tema do casamento, ou melhor, do divórcio, né? Fala do casamento, mas não do casamento, mas do divórcio. Eles chegam para Jesus e perguntam: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? E aí Jesus vai recordar o livro do Gênesis. Não lestes que o Criador desde o início fez homem e mulher? Porque o casamento é entre homem e mulher. E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eis aí a resposta de Jesus, lembrando o livro do Gênesis. Ou seja, quem une o homem e a mulher em matrimônio é Deus. E o casamento é até que a morte separe. É claro que tem muitos que nem são casados, são apenas juntos, né? São apenas juntos. Não receberam e muitas vezes nem querem receber a bênção de Deus através do sacramento do matrimônio. Mas através do casamento é Deus que une, é Deus que abençoa. E essa união é até que a morte separe. Agora, eles disseram para Jesus, eles disseram: Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Moisés autorizou, Moisés disse que poderia acontecer o divórcio. E aí Jesus vai ter que explicar de novo e vai responder: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Olha só, meu povo. Divórcio, Jesus está associando à dureza do coração. É claro que se a gente for aqui analisar os inúmeros casos de divórcio, são vários motivos, várias causas, né? Várias causas e motivos diferentes, causas diferentes. Mas que por trás de tudo isso tem um pouco de dureza do coração. Às vezes é a imaturidade dos cônjuges, às vezes é a falta de diálogo, às vezes o não saber viver como casal.
Tem muito casal que não sabe viver como casal. Não sabe, não aprenderam a viver uma relação de casamento. E por isso acabam se desgastando e chegando ao divórcio. Dureza de coração. Dureza de coração. Mas a gente precisa entender por conta disso que toda e qualquer vocação, seja matrimonial, seja celibatária, e Jesus também vai falar do celibato aqui nesse evangelho, depende da graça de Deus para ser bem vivida. O matrimônio, para ser bem vivido, precisa que os cônjuges estejam e vivam unidos a Deus profundamente. Profundamente. Assim também, por exemplo, quem é celibatário, no caso de nós padres, e quem é consagrado, só conseguimos viver a vocação se estivermos profundamente unidos a Cristo. Ou seja, meu povo, a fonte de toda vocação é Jesus, é Deus, é Deus. E eu até digo mais, para nós não cairmos na dureza de coração, precisamos estar com o nosso coração entregue à ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo, ou melhor, é somente quando o nosso coração está agido pelo Espírito, entregue à ação do Espírito, é que ele não se endurece, é que o coração não se torna um coração endurecido. Né? Jesus também está falando aqui no Evangelho, depois vai falar dos que são celibatários também. Né? É muito interessante essa parte final do Evangelho. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Veja, o mistério da vocação. O mistério da vocação. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, ou seja, os homens que têm deficiência, que não vão poder gerar vida, que não vai poder gerar prole, que não vai poder ter filhos. Então, Jesus está dizendo, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Não foi que eles escolheram, nasceram assim. E Jesus continua, outros, porque os homens assim os fizeram. Era o caso dos eunucos, né? Os eunucos. Pessoas que eram castradas, existia muito. Né? E, por fim, Jesus vai dizer, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Por causa do reino dos céus. O nosso caso de padres. Os padres não casam por quê? Por conta do reino de Deus. Ou seja, se consagram por conta do reino de Deus, para servir inteiramente ao reinado de Deus. É o que Jesus está dizendo. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino de Deus. Por que um padre não casa? Porque ele consagrou toda a sua vida para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Se consagraram com o coração indiviso, totalmente entregues ao Senhor. E como eu falei, é o Senhor que sustenta toda e qualquer vocação. Mas peçamos, tanto para quem é consagrado na vida religiosa, na vida consagrada, os celibatários, os padres, como também os de vida matrimonial, uns e outros, peçamos todos que o Senhor não nos deixe cair no coração endurecido. Que o nosso coração seja sempre dócil a Deus e viva sempre unido e entregue à ação do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.